Se a lei é mais aberta e a norma coletiva criou um 12/36, o 12/36 que a empresa tem que observar é o da norma coletiva. Se o 12/36 da norma coletiva disser assim, 12/36 para essa categoria só autorizado especificamente, inclusive com relação à atividade insalubre, vai ter que ter autorização normativa. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Talks, o videocast que traz as melhores histórias de RH. Eu sou Renata Zanata, sou jornalista e host por aqui nesse bate-papo. E para você que está só nos escutando, eu sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos de comprimento médio, olhos castanhos também. Hoje os meus cabelos estão soltos. Olhos castanhos também, nariz mediano, boca pequena. Hoje eu estou vestindo uma camisa rosa com as mangas pretas, detalhes com rendas e calças jeans. E estou ambientada aqui no estúdio, tem uma bancada aqui na minha frente. Na frente da bancada tem um letreiro luminoso escrito RH. Na minha direita tem um vaso com uma planta de outono. Na minha esquerda tem prateleiras com alguns objetos e atrás de mim tem quadros representando pessoas. E hoje a gente vai falar por aqui sobre os tipos de jornada de trabalho e, é claro, sobre os desafios e as obrigações que estão aí envolvidas. E quem me acompanha aqui hoje nesse bate-papo para mediar é a Flávia Noal, também jornalista e produtora de conteúdo na Metadados. Bem-vinda, Flá. Muito obrigada, Rê. É uma satisfação estar com vocês aqui no Talks mais uma vez para falar sobre esse assunto que atormenta a vida do RH, traz muito trabalho para a rotina, mas a gente vai aproveitar para tirar muitas dúvidas ao longo do podcast, do videocast de hoje. Eu sou uma mulher de cabelos castanhos, na altura logo abaixo dos ombros, tenho olhos pequenos e castanhos, nariz grande, boca média, com sorriso largo. Hoje estou vestida com um vestido na cor lilás. Isso aí. E quem nos acompanha também aqui hoje, o nosso convidado especial, é o Rafael da Silva Marques, que é doutor em Direito e juiz titular da 4ª Vara do Trabalho aqui de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Muito bem-vindo, Rafael. Obrigado, Renata. Obrigado, Flávia. Obrigado, Cristina. É um prazer estar aqui, tentar ajudar, prestar algumas informações. Eu sou um homem de estatura média para baixa, cabelos pretos, pele clara, boca pequena, com os lábios finos, olhos escuros, e estou com a barba por fazer. A minha roupa ela envolve uma camisa polo escura e visto também calças jeans. A mesma bancada que está na frente da Renata está na minha frente. E as descrições que ela fez, elas são as minhas também com relação ao ambiente. Isso aí, obrigada. E vamos começar aqui esse nosso bate-papo quebrando o gelo, né? É uma tradição aqui do Talks. Eu sempre fico com aquele pé atrás, com esse quebra-gelo, mas tudo bem, eu sei que eu estou envolvida. Fica tranquila. Vai ser o seguinte, a gente pegou aqui algumas frases da internet, na verdade, algumas situações que geralmente as pessoas perguntam quando se trata aí de jornada do trabalho. E eu vou contar, então, aqui com a ajuda do Rafael e com os palpites sempre certeiros da Flávia. Nem sempre tão certeiros assim, gente. Para responder rapidamente se a empresa está fazendo certo ou se pode gerar aí um passivo trabalhista. Bora lá. Vamos lá, então. A primeira frase é a seguinte. Um funcionário trabalha 7 dias seguidos e depois folga 2. Não pode, mas o doutor explica por quê. Não pode. Não pode, porque o repouso semanal remunerado tem que ser necessariamente no 7º dia. Já até Cristo, Deus descansou no 7º dia. Então o trabalhador brasileiro também, precisa, né? Precisa. Acho que ninguém vai esquecer mais essa. É interessante isso, Renata, Flávia e Cristina, que acontece bastante mesmo. As empresas... E a gente identifica, especialmente situações de grandes empresas, eles não fazem por má fé ou por maldade. Acontece de a pessoa seguir 7 e folgar 2 e haver um entendimento no mundo da vida de que, mas não pode. Teria que ser no máximo 6, folga 1. Não precisa ser no domingo? Não necessariamente. Não precisa ser no domingo, mas são jornada é
quando envolve dia. A jornada é de 8 horas. O trabalho durante a semana é tempo de trabalho, que a gente chama. Ele tem que ser 6, folga 1 necessariamente. Se não folgar esse 1, ele vai ganhar essas horas em dobro e não vai adiantar querer compensar depois. Tá? Então, por exemplo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, o domingo não pode trabalhar, Não tem que pode folgar. trabalhar. Tem que folgar necessariamente. Necessariamente. Se começar, por exemplo, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e folgou na segunda, tá tudo ok. Não tem problema nenhum. Eu não vou entrar no mérito se a jornada 6x1, no meu ponto de vista, antes de ser juiz, eu sou um ser humano. Meu ponto de vista como ser humano é que 6x1 é uma jornada muito pesada para o trabalhador. Mas ainda assim ela é lícita, ela é legal. Não há nenhum problema nesse segundo exemplo que eu dei. Mas esse teu exemplo, Flávia, sim, ele tem problema sim. E aí ele tem que folgar na segunda, então se fosse uma escala 6x1, poderia voltar a trabalhar na terça-feira. Na terça-feira, isso aí. Isso aí. O que pode ser feito muitas vezes para adequar escalas é, por exemplo, tu não pode o 7 seguido, mas tu pode colocar 6 folga 2 para acertar a escala e fazer mais 6. Isso tu pode fazer. Muitas vezes para acertar a escala, alguma outra coisa. Como tu vai compensar esse outro dia? Aí o pessoal de RH tem as suas criatividades e aí não me cabe analisar se são certos ou errados. O que não pode acontecer são 7 dias seguidos de trabalho. Tá? E isso é pacífico na jurisprudência. Perfeito. Outra pesquisa que aparece bastante é a seguinte: o colaborador tem um intervalo para almoço de 20 minutos, pois quis reduzir o horário. Não pode reduzir para 20 minutos em nenhuma hipótese. O que pode é reduzir para até meia hora com um acordo depois da reforma trabalhista, doutor, é isso? Vocês estão entrando em um terreno verdadeiramente pantanoso, mas a resposta é essa aí mesmo. O que pode acontecer é, por acordo ou convenção coletiva, se reduzir para 30 minutos o intervalo dos trabalhadores, quando a jornada é entre 6 e 8 horas. Jornada até 6 horas, o intervalo é de 15, aí não entra essa regra. Mas quando a jornada é entre 6 e 8, o intervalo tem que ser necessariamente de 60 minutos. Salvo acordo ou convenção coletiva, caso em que se pode reduzir para 30 minutos. 20 minutos, mesmo que o trabalhador queira, tu não vai poder fazer. Não pode jamais ter um intervalo menor do que meia hora, não 30 pode. minutos. Não pode. Isso gera o pagamento dessa diferença. Se tiver norma. Aí são duas situações, que é bem interessante. A pergunta é genial, meu Deus do céu, a gente... existem duas situações nesse caso aqui. Por exemplo, e eu falo em demandas judiciais, que é onde a gente lida, que nós não lidamos com RH. O que acontece? Se é uma categoria que tenha essa previsão de redução do intervalo, esse trabalhador dos 20 minutos ele vai ganhar 10 minutos com adicional de 50%. Se é uma categoria que não tem essa norma coletiva, ele vai ganhar 60 menos 20, 40 minutos com adicional de 50%. Ganhou adicional de hora extra para esse período que ele deixou de fazer intervalo. Os 10 minutos como extra, mais 50% sobre os 10 minutos. Vamos dizer que ele ganha R$ 2.200 por mês. O valor da hora de trabalho dele é R$10. Ali, ele teria direito a R$10 mais 50%, se ele não tivesse gozado do intervalo integral. Se ele gozou, por exemplo, de 40 minutos, aí vocês querem me quebrar, mas a regra da proporção é essa. Ele vai ganhar aqueles 40 minutos, o equivalente daria R$8, eu acho que é isso, né? A proporção... Matemática não é meu forte, sou jornalista. Mais 50%. Mais 50%. Essa diferença que ele vai ganhar. Essas horas hoje, depois da reforma, elas não repercutem para férias, 13º, aviso prévio, etc. Tá? Depois da reforma, isso alterou. Anteriormente repercutia. Hoje em dia não repercute mais. Tá? Gente, já senti na pele isso. Eu, mero mortal, né? Trabalhava numa empresa, daí um dia eu disse, vou fazer só 15 minutinhos de intervalo, porque o resto preciso sair antes hoje. Nossa, eu levei um pito, mas um pito que não pode. Daí eu entendi, desde então eu entendi que não pode. É que é de recuperação, né? A gente tem que pensar que a legislação ela é um standard. Tu pode estar naquele dia bem e não precisar do intervalo. Vamos ser
racionais dentro do mundo real. A gente pode dizer, não quero fazer porque eu quero ir para casa antes. Não dá. Isso, eu queria ir para casa antes. É o que acontece. Hoje em dia, inclusive, a reforma trabalhista com esses 30 minutos, por acordo de convenção coletiva, justamente para isso. Porque depende das empresas aqui na nossa região, como é polo metal mecânico. Serra Gaúcha, a gente contextualiza a nossa região, porque o podcast é ouvido aí pelo país inteiro. Que na Serra Gaúcha, um polo metal mecânico tem muita indústria e por causa disso, doutor, tem muita necessidade dessa redução de intervalo? Isso, não é nem necessidade de redução de intervalo. Muitos sindicatos fazem um acordo, alguns fazem, não muitos, justamente em razão de que os empregados, é interesse dos empregados, evitar o horário do rush na saída, em vez de sair às 17h03, eles saem às 14h33. E eles evitam... 16h33. Desculpa, 16h33. Então, eles evitam toda a aglomeração do trânsito que tranca, e eles chegam, em vez de chegar, por exemplo, a diferença de 30 minutos, no final dá 1h30 para eles. E não só 30 da redução do intervalo. Então, isso, no meu ponto de vista, foi uma boa alteração. Desde que seja discutido com a categoria, desde que seja discutido com as empresas, pode ser a convenção coletiva, pode ser o acordo coletivo entre empresas e sindicatos, independentemente da forma do diploma que a gente vai usar, ela pode ser feita assim, sim. Mas nesse caso tem que ser negociação coletiva, não pode ser individual? Não pode ser individual. Não. Bom, outra busca bem comum no Google relacionada à jornada de trabalho é a seguinte: o funcionário trabalha no regime de home office e não registra ponto. Depende, pode acontecer se o trabalho for por jornada, por tarefa, é isso? É e não é. O que acontece? A legislação ela é dúbia. No 62.3, ela fala da tarefa. Na CLT? Da CLT. E mais adiante, eu até anotei aqui, mais adiante ela fala nas duas situações. Que está dispensado do sistema de controle de jornada o pessoal que está em teletrabalho. O que acontece com o teletrabalho? O teletrabalhador está dispensado de registrar a jornada do ponto. O fato de tu estar dispensado de anotar a jornada do ponto, a gente tem que cuidar um pouco com isso. Não quer dizer que tu possa fazer hora extra sem remuneração. Só quer dizer que tu não vai registrar o ponto. Agora eu pergunto para vocês, um cara que trabalha dentro do sistema da empresa, como é que não vai ter o controle da jornada? Tu faz o login, tu tem horário. Tu pega o Instagram, a hora que tu entra a primeira vez no Instagram, tá lá. Instagram. Então, mas existe essa diferença, eu tenho até aqui o dispositivo, é o 75B. 75B ou C? Está por aqui, num dos artigos, num dos incisos ou parágrafos do artigo 75B da CLT, ele faz ele inclui o produção e tarefa. No 62.3 da CLT, que é o que tu te referiste, sim, ele fala apenas no caso de tarefa, mas mais adiante ele fala nos dois, produção e tarefa. Então, assim, eu nunca enfrentei isso, e nós, juízes, a gente pensa nas coisas quando elas chegam. Mas, em princípio, até em razão do tipo de trabalho, eu acho que se aplica para os dois, tá? O que é ideal, assim, nesses casos, doutor? Claro, vai ter uma orientação jurídica da própria empresa, quando houver essa situação, mas para evitar problemas, né, de passivo trabalhista ou de ações judiciais que possam acabar despendendo recursos, qual que é a ação mais prudente para a empresa nesse caso? No caso do teletrabalho? Isso. O caso do teletrabalho é o seguinte, é a empresa ter a convicção de que aquele trabalhador ele está prestando o serviço dele fora dos olhos do empregador e que a jornada dele não vai estender a 8 horas. Pode vir um colega meu aqui, isso aqui é uma situação bem controversa, tá? Pode vir um colega meu aqui e dizer para você assim, não, o teletrabalho não tem direito a hora extra. E tá tudo bem, esse é o entendimento dele. No meu ponto de vista, até porque tem uma decisão do STF bem antiga que fala do artigo 62 da CLT e que se aplica também para esse inciso 3, se aplica para o 1 e 2, aplica para o 3, de que o que está no artigo 62, que exclui os trabalhadores do campo de controle de jornada, não quer dizer que a pessoa possa trabalhar mais do que 8 horas. Porque até seria uma situação inconstitucional, porque a Constituição ela tem os seus limites, 8 horas e 44. A gente tem uma flexibilização por norma coletiva e situações especiais, 12 por 36, por exemplo, banco de horas, todos eles têm limites.
Por exemplo, o banco de horas tem um limite, até 2 horas, que entra num banco e tem que ser compensado em determinado período sob pena de pagamento, depende do banco de horas. A compensação semanal, que é que a gente tem 8,48 também. Então, tem que cuidar quanto a isso. Para não o cara... E outra coisa, se começar a empresa notar que o cara está virando, tem que chamar e conversar. Porque pode sim gerar um passivo trabalhista e pode ser bem caro, porque está no sistema da empresa, vocês têm que pensar numa coisa, e que às vezes as empresas não pensam. Se o juiz do trabalho requisitar o sistema, ele pode mandar fazer uma perícia em todo o sistema de informática da empresa. E abrir tudo, e pegar tudo. E aí, primeiro, querem? Segundo, o que vai sair dali? Vai sair quantas horas extras? Então, a empresa tem que saber que, por exemplo, a Renata está começando às 8 e está indo até às 17. Fazendo o trabalho dela, ok. Até porque ela tem o direito ao descanso, à recuperação. Vocês entendem? Me parece mais humano isso. O mais prudente é fazer o monitoramento da jornada de trabalho, independente se o trabalho é home office. Isso aí. Tu não vai botar um cartão ponto, claro que não, né? Porque nem precisa, que a lei exclui, mas tu vai saber até que aquela pessoa... Por exemplo, tem uma situação que um home office, um trabalhador de home office, tu tem um grupo lá de 10 trabalhadores home office que fazem X atividades. 9 produzem 10 garrafas, vamos pensar uma coisa, 10 chips, 10 joguinhos de computador por semana. E um outro produz 40. Das duas, uma, ele está dobrando, triplicando a jornada, ou tem alguém ajudando. E se tem alguém ajudando, é risco para a empresa, porque pode envolver segredo industrial, pode envolver um monte de outras coisas. Então, tem que ter esse controle. Uhum. Bom, gente, a última frase aqui, a última afirmativa, né, que é comum em buscas, a empresa adota a jornada 12/36, mas não tem acordo formalizado em convenção coletiva. Mas um que não pode, tem que estar em convenção coletiva, em acordo coletivo? Pode. Pode? Acordo individual entre empregado e empregador, pode. Ah, pode acordo individual. Deixa eu posso manusear isso aqui, né? Claro. Deixa eu achar o dispositivo precisamente. Nem tem como decorar tanta coisa, né, Rafael? Não. A legislação trabalhista brasileira é bem extensa. É bem extensa, ela é complexa. Até para trazer justamente esse cuidado com o trabalhador e também com a empresa. Uhum. Porque muitas vezes a gente pensa que o cuidado é só com o trabalhador. Mas não, é um cuidado para a empresa e um respaldo para a empresa também. A legislação do trabalho, é interessante que o pessoal que está ouvindo entenda. A legislação do trabalho em si, o objetivo imediato dela é regularizar o sistema e manter uma mão de obra de fácil acesso. A proteção do trabalho vem depois. Por isso que a gente tem uma legislação tão complexa. Nós éramos um país agrário que precisávamos trazer pessoas para a cidade para alimentar as indústrias. Então, nós tínhamos que trazer uma legislação que protegesse essas pessoas. Então, o que acontece? A legislação, ela, muito claro, hoje, essa questão toda da duração do trabalho é muito de reformas que houve nesses últimos anos. Mas a questão 12/36, ela começou com convenção e acordo coletivo, ela não tinha na lei. Hoje, sim, pode ser acordo individual. E tem mais uma curiosidade que pouca gente se dá conta. O regime de 12/36, ele pode ser acertado mesmo em atividade insalubre, não depende de acerto normativo com relação à autorização em norma coletiva para que seja realizada em atividade insalubre, e ele já envolve o pagamento de repouso semanal remunerado, dos feriados, do adicional noturno e de... São esses aí. Ou seja, quando tem a escala 12/36, não precisa colocar adicional noturno. Não. Se tiver a escala 12/36. Se tiver a escala 12/36, o salário envolve já isso daí, envolve o repouso, desde que ela seja observada. Qual é que é o risco do 12/36? É no mundo prático se transformar 12/12. Aí o sistema é nulo e aí tem que pagar tudo, anula o regime, vai pagar a hora excedente oitava, vai pagar o dia seguinte também, e aí vira uma bola de neve desse tamanho. Um contrato de 1 ano vai dar um pagamento em horas extras enorme. Tem que cuidar para observar o que está na lei, porque muitas vezes também, e na grande maioria dos casos, eu estou dizendo aqui o que diz a lei, mas muitas vezes, na boa parte dos casos, o 12/36 está autorizado em norma coletiva.
Então, tem uma coisa também. Se a lei é mais aberta e a norma coletiva criou um 12/36, o 12/36 que a empresa tem que observar é o da norma coletiva. Se o 12/36 da norma coletiva disser assim, 12/36 para essa categoria só autorizado especificamente, inclusive com relação à atividade insalubre, vai ter que ter autorização normativa. Então, a gente fala do que está na lei, mas a norma coletiva ela pode limitar a lei nesse ponto. Então, o que o RH tem que fazer? Ele tem que estar de olho na lei, mas tem que estar de olho, um olho no gato e outro no peixe. Ele tem que estar de olho na lei e de olho na norma coletiva. O pessoal de RH normalmente sabe. Eles são bem bons, muito bons na questão de norma coletiva. A norma coletiva pode beneficiar o colaborador, né? Isso é importante que o RH saiba. Sim, e ela pode também, hoje, reduzir direitos também. Reduzir direitos do colaborador. Gente, a gente acabou se aprofundando aqui, né, nesse quebra-gelo, mas a gente vai se aprofundar um pouquinho mais ainda. Vamos lá. Rafael, explica aí pra gente quais são os tipos de jornada e escalas que a CLT permite atualmente. É interessante que está em debate na Câmara dos Deputados e no Senado também, né? A gente quando fala, no Congresso Nacional, o sistema 6x1, 5x2 ou 4x3. Tá? O que a gente tem no Brasil? Nós temos no Brasil como regra a jornada de 8 horas e 44 tempo semanal. Essa jornada de 8 horas, ela pode ser elastecida, ou seja, aumentada, mediante acordo de compensação. Pode ser um acordo de compensação semanal, entre empregado e empregador, tácito, inclusive. É o caso comum do 8/48. Nesses casos, se a atividade for insalubre, tem que ter autorização normativa. O que acontece também? Nós temos situações que envolvem banco de horas. O banco de horas de até 1 mês ele pode ser acertado entre empregado e empregador também. Então, até 1 mês ou até 6 meses, me escapou da minha memória. Mas está aqui. Eu acho que é até 6 meses, mas eu não tenho 100% de certeza. Então, o que acontece com o banco de horas? O banco de horas, tu vai acumulando. Vai trabalhando um período de alta, 10 horas, tu não pode passar de 10, e aquelas horas vão se acumulando. E no momento que essas horas se acumulam, tu tem que, no período do banco, compensá-las. O que a gente vê muito em sistema de banco de horas? O trabalhador tem que saber quanto ele deve e quanto ele tem de crédito. O ideal é vir junto do registro de ponto dele, débito. Por exemplo, menos 7 horas. Ele sabe que ele está devendo 7 horas. Ou crédito, mais 9 horas. Ele sabe que se o empregador não pagar essas horas para ele, não deixar ele tirar em folga, no final, por exemplo, um banco de horas de 7 meses ou 6 meses, no final de 6 meses ele vai ganhar essas horas aqui como extras. Ele tem que saber, ele tem que ser informado mês a mês de quanto ele tem de débito e quanto ele tem de crédito. Eu vou dizer para vocês que eu acho que de uns 5 anos ou 4 anos para cá, isso começou a ficar muito mais acessível, essa visualização dos processos na Justiça do Trabalho. Antes era terrível, assim, a gente não tinha nenhuma informação, nós anulávamos muitos sistemas de banco de horas justamente porque não tinha informação, tu não sabia se estava devendo, se tu não estava devendo. Então, a questão da informação é essencial para o pessoal do RH, o trabalhador tem que saber o débito e o crédito. Tá? E sistemas de horas de trabalho, nós temos também outros sistemas de horas, nós temos o sistema de trabalho especial dos bancários de 6 horas, salvo gerentes, que é de 8, e o gerente geral de agência, que é dispensado do registro de jornada. Nós temos também acertos entre empregado e empregador. Tu pode contratar um trabalhador para trabalhar 4 horas, que tu vai pagar a 5ª, 6ª, 7ª hora como extra, se tu exigires. Isso tem que cuidar também. Tu contrata o cara para trabalhar 6 horas. Se ele trabalhar 8, ele vai ganhar 2 horas extras todos os dias. Então, são esses sistemas. A gente tem um sistema também de turno ininterrupto de revezamento, que o cara faz 6 horas, quando ele não tem um equilíbrio da sua vida privada, em razão de que um período ele trabalha num turno, outra semana no outro, outra semana no outro, e fica aquela bola de neve. Mas a norma coletiva pode estabelecer 8 horas nesses casos. Então, eu particularmente nunca vi uma norma coletiva estabelecer isso, tá? Eu nunca vi no mundo prático. Aliás, se eu peguei 10 processos da minha vida de turno ininterrupto, foi muito. Então, é uma coisa que a gente também não lida.
Com relação ao 6 por 1, o 6 por 1 é o que a gente tem aqui no Brasil. Que é, especialmente os supermercados utilizam muito 6 por 1. Por quê? Porque eles têm uma alta demanda, eles só não trabalham no Natal e no 1º de janeiro, eles têm um alto turnover, o pessoal não fica, então os que têm, eles têm que fazer girar. Tem que mandar botar para trabalhar. Mas o pessoal, o comércio aqui em Caxias também faz o trabalho da manhã, né? O trabalho é 5 e mais amanhã. E tem o sistema 5x2, que é o pessoal que trabalha de segunda a sexta. Que, no meu ponto de vista, no Brasil hoje, é o ideal, mas não por ser o ideal. É o ideal porque o Brasil tem uma massa, uma média salarial muito baixa. Como a média salarial no Brasil é muito baixa, se tu instituir o sistema 4x3, o que vai acontecer? O trabalhador, nesses outros 3 dias, vai conseguir outro emprego. Aí isso vai estourar o sistema de saúde pública e o sistema de previdência pública. E aí a gente não sabe as consequências do futuro. Isso é uma questão social, então, é uma questão mais do social, que trabalhista. É uma questão social, ela transcende a questão trabalhista. E eu vou dizer para vocês assim, ó, no meu mundo ideal seria o 4x3. Mas eu conheço a realidade, eu sei que a média salarial é baixa e que as pessoas precisam. Se a gente vê o preço das coisas hoje. Vocês me ofereceram um café, eu quase disse, não posso levar meu pozinho junto, eu posso tomar em casa. Tá difícil comprar café, gente. Será que tem um ovo aí? Bom, gente, e se tem um lugar que conta aí com diferentes escalas de trabalho, são as instituições de saúde, né? E que complicam, consequentemente, a vida dos RHs. Por isso, agora a gente vai se conectar com a Cristina Tomé. Ela é supervisora de RH no Hospital Ernesto Dornelles, de Porto Alegre, capital aqui do Rio Grande do Sul. Bem-vinda, Cristina. Olá, boa tarde. Estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Então, eu sou mulher, tenho pele clara, cabelos castanhos, um pouco abaixo dos ombros, tenho olhos pequenos, nariz médio, boca média, estou de óculos pretos e estou de vestido azul claro. Perfeito. Então, Cristina, conta aí pra gente como é que funciona a jornada de um hospital que precisa operar 24 horas por dia, né? Sim, é um sistema bem complexo, né? Porque não para nunca, né? Então, são todas as áreas que ficam em funcionamento 24 horas por dia. Então, a gente, como o Rafael estava falando, a gente tem várias convenções coletivas que a gente tem que cuidar. Então, cada área tem a sua, né? Tem o seu sindicato. Então, nós temos que observar todas essas normas, né? Então, nós temos várias jornadas. Nós temos 6x1, que é em sua maioria, né? A maior parte dos nossos colaboradores fazem a escala 6x1. Tanto os colaboradores que trabalham 180 horas mensais, quanto os colaboradores que fazem 220 horas. Né? Então, dentro dessas 24 horas que nós temos no dia, nós temos os diversos horários, né? Desde um horário que inicia às 6 da manhã, vai até ao meio-dia, depois o outro, né, dentro da jornada de 6 horas, que vai até às 12, depois das 12 às 18, e assim vai até a meia-noite. Alguma pergunta? E como é para o RH organizar tudo isso? Vocês trabalham em parceria com os gestores? Como vocês fazem a organização de todas essas escalas dentro das jornadas estabelecidas? Os gestores que fazem a gestão do ponto dos colaboradores, né? O RH só dá aquele suporte de fazer o fechamento para importação para folha de pagamento. Mas a gestão do ponto é do colaborador. Uma gestão que nós fazemos, que na verdade é geração somente
de relatórios, é informar para o gestor o quanto que a área dele possui de banco de horas, né? Então, todos os meses, nós geramos um relatório, informamos para o gestor o que cada colaborador tem de saldo de banco, tanto negativa quanto positiva, e a gente faz, além desse relatório geral, a gente faz um ranking dos colaboradores mais devedores e os outros com um saldo maior, para que eles possam tomar as devidas providências dentro desse período que a convenção coletiva da área dele permite que ele sane esse banco antes de ter que pagar, né? Então, a gente dá todo esse suporte. O que a gente tem de bom aí, né? A gente trabalha com sistema metadados, que é o Frequência, então ali a gente tem todas as informações que a gente precisa, todas as escalas que a gente precisa, né? Nós geramos relatórios bem pontuais para ver quem está cumprindo a sua jornada e informar, ó, o colaborador está entrando um pouco antes do horário, está saindo muito depois. O que aqui no hospital a gente tem bastante que é um desafio muito grande, são as questões assim, que daí o Rafael vai poder me ajudar, que o colaborador ele tem um tempo para chegar antes, ou ele tem que bater o ponto dele, por exemplo, entra às 7 da manhã, ele tem que bater às 7 da manhã, ele tem que ir até o vestiário fica no térreo, e ele tem que chegar ao 10º andar, para assumir o plantão. O colaborador que está lá, está aguardando ele, porque teria que sair às 7, mas ele não consegue estar às 7 horas lá. Então, esse colaborador que teria que sair às 7, vai sair depois que o seu colega chegar no posto de trabalho. Então, ele vai sempre ter um saldo de banco de horas na saída pela passagem de plantão. Esse é o nosso grande desafio. Então, e tudo a ver isso, né, Rafael, nos processos aí. Aí é o nosso calcanhar de Aquiles aqui, assim, né? Porque não tem, a passagem de plantão é o nosso problema. Mas assim, ó, a gente tem contato com os outros RHs de outros hospitais aqui de Porto Alegre, todos nós temos a mesma dor. Esse tempo para fazer a troca, colocar a vestimenta, ele não pode ser feito antes de bater o ponto, né? Tem que registrar o ponto, fazer a troca de roupa e daí depois fazer a troca de posto. É um quebra-cabeça. É. Como é que eu vou responder a colocação da Flávia? É o seguinte, Flávia, no meu ponto de vista, como magistrado, eu entendo que o tempo de troca do uniforme do trabalhador não é tempo à disposição do empregador. Esse é o seu entendimento. E isso faz com que eles não ganhem esse período como hora extra. Eu sou praticamente um dos poucos magistrados que pensam assim. Por quê? Porque eu entendo que nesse período, embora tu tenhas que usar a marca da empresa, embora tu perca certo tempo ali, uma certa medida todo trabalhador tem que se alterar, mudar a sua roupa, tem que fazer a sua higiene pessoal, tem que se maquiar, enfim. Eu tenho esse aspecto meio bagunçado, mas eu também levo uns minutos para me arrumar para sair de casa. E outra coisa, durante o momento que ele está trocando o uniforme, ele pode ter acesso a botar uma musiquinha no YouTube. Ele pode conversar com os colegas, tratar do assunto que ele quiser. Então, o meu ponto de vista nesse caso é bem restritivo. Eu sou um dos poucos magistrados, talvez no Rio Grande do Sul, que pense assim. Por quê? Porque eu entendo isso que a Cristina está falando. É difícil, gente. A gente tem que entender que o mundo real ele é um pouco diferente do engessamento que até os sistemas de informática nos dão. Como é que o sistema de informática vai resolver isso? Não tem como resolver. Por que não tem? Porque aquilo ali tu registra ou tu não registra. Então, o que tem que se fazer, no meu ponto de vista, assim, ó? Tem que se criar uma ideia, uma forma de que o trabalhador troque o uniforme, que esse tempo não seja considerado à disposição do empregador, mas que esse tempo de troca de uniforme seja em tempo razoável, que se consiga fazer as transposições que a Cristina falou. Porque realmente ela tem razão. Como é que ela vai deixar um setor sem enfermeiro? Não tem como. Aí tu bate a campainha, tá na troca, tu tá agonizando, e agonizar Então,
Eu acho, assim, e se não quer utilizar esse critério para o lato sensu, utilize em determinadas situações. A vida é dinâmica. Atividades essenciais, como de hospitais, por exemplo, elas poderiam realmente ter uma situação que se compatibilizasse isso. A gente tem muito processo disso aqui em Caxias, de algumas empresas, e eu não entendo que é tempo à disposição do empregador. Flávia, me desculpe. Não, que é isso, gente? Você não quer um especialista. Mas sou só eu que penso isso, tá, Flávia? Tá? A maioria dos colegas entende que esse tempo, a maioria, a boa parte, eu não vou dizer a maioria porque eu não leio a sentença dos outros, boa parte entende que é tempo à disposição do empregador. O senhor mencionou que tem esse entendimento, tem diversas discussões, né? Chegam processos de diversas empresas em Caxias, especificamente, que é onde o senhor atua, mas são empresas de diversos setores? Quais são os setores em que há mais esse tipo de discussão? A gente recebe processos de tudo que é tipo de processo trabalhista. Se a gente observar, tem um escritor português, peguei Covid 2 vezes, eu não vou me lembrar de cabeça o nome dele, mas ele dizia, no momento em que tu trata de direito do trabalho, tu trata no Brasil, que ele dava muita entrevista aqui, tu trata no Brasil com pelo menos 100 milhões de pessoas. Isso era quando eu estava escrevendo a minha tese em 2013. Então, a vida do trabalho, aqui nós temos 1, 2, 3, 4 pessoas trabalhando. A Cristina está trabalhando. Tudo isso em tese. Por exemplo, uma demanda que envolva qualquer tipo de trabalho. Esse andar aqui são várias pessoas trabalhando. Qualquer demanda que envolva empregado e empregador, ela vai cair lá na vara e vai ser julgada por um dos 11 juízes, a não ser que seja um acidente do trabalho, que daí vai para a sexta vara, aqui de Caxias. E as que envolvem mais essa questão do intervalo são frigoríficos e são as nossas grandes empresas aqui. Metal mecânico. Metal mecânico. Que eles não têm como resolver isso. No caso deles, eu até entendo que se poderia, porque não é que nem o caso da Cristina, tá? Não é que nem o caso dela, porque a troca de turno, ela pode, a linha pode ficar um pouco parada. No caso dela, não. Eles até teriam uma forma mais fácil de resolver isso. Mas no caso dela, eu não imagino como é que ela possa resolver isso. Eu não imagino. Cristina, vem para a conversa de novo. Vamos saber quais outras dores tem por aí para a gente conversar um pouquinho mais. Pois é, o Rafael falou aqui da questão da informática, né, Cristina? De que forma que a tecnologia pode ajudar aí com o cumprimento da legislação? Ajuda? Hoje nós estamos trabalhando com uma ferramenta, né, que ela nos possibilita fazer a gestão das escalas, os gestores, né, fazer a gestão das escalas, que o próprio aplicativo, o sistema, ele indica quando que aquele colaborador tem que tirar a folga dele, o repouso, né? Então, como o Rafael já disse, né, pela nossa lei, 6 dias, a gente faz, a maioria das escalas são 6 por 1, né? Estou falando da maioria dos colaboradores, tá? Então, o sistema já informa qual é o dia que aquele colaborador vai ter o repouso, quantos colaboradores ele vai ter de folga naquele dia, quantos estarão trabalhando no plantão, né, naquele plantão. Então, a gente trabalha com essa tecnologia. Claro que ela é integrada também com o sistema Metadados, que deu todo o suporte para essa ferramenta funcionar, né, e ali o gestor consegue fazer essa gestão da sua escala e cumprindo sempre a legislação, né, que é a folga no máximo no 7º dia, né. Trabalha 6, folga 1. E nós temos também, como o número de repousos ele é baseado no número de domingos dentro daquele período do ponto, né, que a gente tem um número, o nosso período de apuração do ponto ele é quebrado, ele do dia 15 de um mês até o dia 15 do outro. Então, o número de repousos que tem dentro desse período é baseado nos domingos. Então, se nós temos 4 domingos,
e nós temos uma unidade de internação com 54 técnicos de enfermagem, é praticamente impossível dar folga para todos no 7º dia, com 4 repousos na escala, né? Então, acho que o Rafael falou da criatividade dos RHs, de dar um jeito, né? A gente libera uma folga a mais para os gestores conseguirem trabalhar com a escala e fazer com que eles cumpram a legislação, né? Então, a gente tem que estar sempre pensando, sempre buscando alternativas para que o colaborador fique confortável e que a instituição não fique desamparada, até porque a gente trabalha com vidas, e que a gente cumpra com a legislação, né? Então, são várias preocupações. E nós temos mais uma situação, que é o colaborador, ele tem que folgar no 6º dia, até no 7º dia, e ele tem que ter um domingo por mês. Muitas vezes o colaborador quer ter um benefício, né? Quer trabalhar 7, é proibido pela lei, mas, poxa, eu vou trabalhar 7, eu vou folgar 3, vai ser bom para mim, por que não dá? Eu conto, né, que eu já vivi essa história, acho que muitos de nós, né? Poxa, eu queria tanto folgar tal dia, eu queria tanto sair 1 minuto depois de ter trabalhado 10 horas, eu preciso trabalhar mais 10 minutos aqui, não pode, porque o máximo de horas por dia é 10 horas, contando as horas extras. Enfim, às vezes a gente quer aquilo que a legislação não pode e o colaborador quer. Como que vocês fazem para colocar isso na cultura da empresa, Cristina? Hoje a nossa cultura ela já está bem consolidada em relação à legislação, né? Então, hoje mesmo... É a lei que pauta vocês primeiro. É a lei que pauta primeiro. Então, a gente sabe que a gente tem, assim, uns gestores coração mole, que quer fazer para o colaborador. A gente dá puxa as orelhas, né? Aqui não, no meu RH não. Não pode. Porque abre precedentes para a má-fé também, infelizmente a gente tem, e a gente não pode correr esse risco, né? Porque é muito alto o preço que se paga depois, né? Então, o que acontece? Como a gente tem um banco de horas bem expressivo, né, por conta das grandes áreas terem essa questão da passagem de plantão, geralmente o colaborador tem um BHzinho ali, que é feito esse acordo, né? A gestão do banco de horas é do gestor, né? Ele que informa, olha, tu tem tantas horas, então nós vamos organizar a tua folga, tu tem uma preferência de algum dia? Então já existe esse acordo tácito que há essa gestão. Olha, eu tenho tantas horas, enfermeira, que é com a enfermeira geralmente, ou com a chefe, ou com a líder, com a liderança ali. Ó, líder, eu tenho 10 horas, será que tal dia eu posso tirar um banco lá e emendar com o meu repouso? Essas negociações são feitas dentro das áreas com a gestão do próprio gestor e o colaborador, né? Então, a gente não interfere aí, mas ficar emendando repouso e trabalhando mais que 7 dias, a gente não permite. Então, está bem consolidada, assim, a legislação referente ao ponto dentro do hospital. Foi um caminho longo, foi difícil da gente fazer a mudança da cultura, mas hoje a gente já consegue lidar melhor. O pessoal já consegue entender o seu horário de trabalho, a sua jornada de trabalho, então a gente já consegue lidar melhor. Rafael, e falando em banco de horas, o que acontece se vencer o banco de horas? Venceu o período que o colaborador tinha para tirar e ele não tirou. O que acontece nesse caso? No caso, em vencendo o banco de horas, o empregador tem que pagar as horas com adicional de 50%. Só fazendo aqui que eu procurei antes, que eu tinha dito, sim, o banco de horas, até 6 meses, ele pode ser entre empregado e empregador, mas ele deve ser escrito. Do mês 2 ao mês 6, ele pode ser entre empregado e empregador e deve ser escrito. Banco de horas de 1 mês, ele pode ser tácito.
Pode ser um acordo verbal se for banco de horas de 1 mês. Sim. A partir do 2º mês até o 6º, acordo individual por escrito. E mais de 6 meses, acordo coletivo. Acordo convenção coletiva, isso aí. E vocês observaram como é que ela respondeu, como ela resolve os impasses com uma coisa que muitas vezes a gente perde em razão da vida, em razão de que vai se multiplicando e a gente não se presta atenção. Resolve com humanidade. Eu não tenho, eu vou dar 2 dias, já que eu não consigo compensar. Eu vou deixar ele tirar aquela folga que estava lá. Chama ele, conversa. Esses sistemas de compensação que tem essa informação e que o trabalhador sabe precisamente quantas horas ele tem e que o RH e a chefia permitem que ele chegue, olha, eu preciso tirar porque eu quero emendar uma sexta-feira ou um sábado, tirar um sábado, já que minha folga é no domingo, que eu quero ir para Gramado, por exemplo. A empresa se organiza, ela consegue permitir isso para ele, isso gera 2 coisas. Primeiro, compensa a hora que a empresa não vai precisar pagar no futuro. E segundo, tu tem um empregado que confia, que sabe que aqui, olha, eu estou aqui agora, eu confio, eu sei que eu fiz hora extra, eu sei que é meu direito, mas quando eu fui lá e precisei no dia tal, eles me deram. Isso gera uma confiança. Vocês sabem que muitas das reclamatórias que a gente tem, especialmente pequenas até médias empresas, elas ocorrem porque muitas vezes, na despedida da maioria das vezes, há atitudes grosseiras por parte do empregador contra o empregado. Vai procurar teus direitos. Tu é um não sei o quê. E aí ele entra para se vingar. Ou que ele pediu uma vez, quando a mãe dele faleceu, o empregador não liberou ele para ir no velório. Aí entra com a ação. Claro que se a mãe dele faleceu, tem direito ao dia, mas ainda assim não liberou. Mas pensa no primo, que não tem direito. Primo que ele gostava e não liberou. Aí ele fica com aquela raiva interna. Então, como a Cristina está falando, essas questões assim que não são resolvíveis, elas se resolvem com humanidade. Nos meus quase 30 anos de justiça do trabalho, a resposta que eu tenho para dar para vocês nesses casos é essa. Bom senso e humanidade. Adicionar aqui um depoimento pessoal de ouvir mesmo histórias de pessoas que normalmente quando saem do trabalho e processam as empresas, mesmo empresas que tentam seguir a legislação rigorosamente, acabam escorregando em alguma coisa porque é uma legislação complexa e difícil muitas vezes de seguir. E elas deixam esses colaboradores, quando são demitidos ou quando deixam o trabalho, acabam processando não por causa dessas escorregadas, mas sim por terem sido, em algum momento, maltratados naquele trabalho. Por terem sido pisoteados de alguma maneira moralmente, por não terem sido tratados com educação, muitas vezes. Isso pesa muito mais do que fazer 10 minutos, 1 hora de hora extra, fora do que estava acordado na legislação, enfim. Deixar de seguir a legislação muitas vezes não é o que leva o colaborador a ir até a justiça do trabalho, né? Mas sim essa falta de humanidade, como o senhor de tato, cita. Muitas vezes. Cita. E aí a gente pega empresas grandes, a gente está vendo uma situação de uma empresa grande, onde o RH tem um carinho para com os empregados, mas a gente pensa que as empresas às vezes são engessadas, que baixa do 2º escalão, as pessoas perdem o controle da estrutura da empresa. E a Cristina pode confirmar melhor do que eu isso. Eles perdem o controle. Muitas vezes tu não sabe o que o líder está fazendo. O líder muitas vezes prometeu para mim que eu seria promovido quando ele fosse promovido e veio alguém de cima e colocou outra pessoa. Isso me gera uma raiva, um revanchismo. Aí por quê? Primeiro porque falta comunicação. Segundo, talvez porque realmente aquela pessoa que veio pode ser mais competente do que eu, mas não cria expectativa. Então, acontece muito isso mesmo. E o pessoal mais embaixo, o pessoal de cima, às vezes não tem essa noção. Então, isso acontece muito também. E às vezes é difícil de tu explicar para a pessoa. Às vezes as pessoas chegam, hoje eu fiz uma audiência com um rapaz que estava bem nervoso contra uma grande empresa. O que tu tem que dizer para ele? Senhor, se acalma que eu estou aqui, o senhor vai ser ouvido por mim.
Eu quero ver o que o senhor tem para me contar, nós vamos fazer uma perícia nesse processo. Se for o caso, eu vou lhe chamar aqui. Se não for o caso, eu não vou lhe chamar aqui. Mas provavelmente a gente vai conversar daqui a 3 ou 4 meses. Tá bom para o senhor? Não tá bom? Então tá. Então, trata a pessoa com humanidade. Não custa tratar a pessoa com humanidade. É o mesmo trabalho tratar alguém com humanidade que tratar de forma grosseira. Então, isso que no final e ao cabo eu fico muito feliz, o Ernesto Dornelles. Eu posso até chorar aqui, viu? O Ernesto Dornelles salvou a vida da minha mãe, gente. Olha só. Eu não tenho o que dizer. Então, é muito bom ouvir isso, porque eu tenho um amor, um carinho pelo Ernesto Dornelles. Olha só, Então, metadados conectando pessoas. Eu não sabia dessa informação. Aqui, Ninguém sabia, vocês estão sabendo agora. a Eu nem gente contei tem, essa assim, informação. nós temos, assim, é uma instituição muito antiga, tem uma administração de muitos anos, a mesma pessoa na administração, então nós temos um quê, assim, de empresa familiar, né? Então, o carinho, a atenção, né, aos detalhes, assim, a gente tenta colocar sempre no nosso dia a dia. E com o que o Rafael estava falando, da questão de resolver com humanidade, né, vir com a empatia, trabalhar com empatia com o colaborador, muitas vezes isso também gera esse descontentamento no colaborador. Por quê? Porque nem sempre a liderança vai conseguir atender esse pedido dele. Né? Por exemplo, nós temos uma unidade de internação, uma das muitas unidades que a gente tem, com 54 leitos de pacientes, né? Então tem que dar um repouso para um colaborador, um está de férias, né? O outro teve um problema de saúde, está de atestado. Cristina, não vou poder te dar banco hoje, porque nós estamos com o nosso quadro enxuto, o nosso paciente precisa ser assistido. Mas sempre quando eu peço não dá. Então, sempre, claro que vai ter alguém que não vai ficar feliz. E aí, como a Flávia falou, em algum momento a gente não vai contentar todos, né? É um sistema muito complexo e faz parte. Uma hora a gente acerta, outra hora a gente não. Mas a intenção sempre é conciliar os interesses do colaborador e da instituição. A gente se esforça bastante para isso. E, Cristina, a Ernesto Dornelles, né, além de contar com atendimento humanizado, conta com o sistema Metadados, que é o Flow, que você falou anteriormente, que atende aí as demandas do DP para ajudar, auxiliar a controlar a jornada de trabalho, a evitar riscos para a empresa. Então, olha só tudo que o Flow faz aí de forma automatizada. E aí, RH, todo mês é um sufoco para fechar a folha? Então, para tudo. Está na hora de você conhecer o Flow, o sistema Metadados que faz a sua rotina de DP fluir. Com o Flow, você tem funcionalidades que agilizam a rotina do departamento pessoal. Você consegue, por exemplo, fechar a folha de pagamento em 10 minutos. Calcule as médias de férias por período aquisitivo. Aplique reajustes de salário futuros sem interferir nos cálculos atuais. Receba avisos na tela do usuário quando houver cálculos inconsistentes ou descumprimento de obrigações legais. Realize simulações de rescisões e férias. Gere relatórios que comparam encargos para evitar multas no e-social. Tenha mais praticidade com navegação em várias telas ao mesmo tempo. E tem mais! Você recebe relatórios, incluindo os exigidos pelo Ministério do Trabalho em caso de fiscalização. Você controla prazos de treinamentos obrigatórios na área de saúde e segurança do trabalho. Administra os planos de saúde por valor fixo, faixa etária ou tempo de empresa. Automatiza o cálculo de benefícios, como o Vale Transporte, baseado no registro de ponto. O Flow é mais segurança e eficiência para o seu DP. Flow é a escolha certa para um RH mais leve e fluido. Quer saber mais sobre o Flow? Então acesse o link que está aparecendo aqui na tela e na descrição do vídeo para entrar em contato diretamente com os nossos especialistas.
Pois é, Rei, e aproveitando, eu queria... O sistema metadados, inclusive, tem funções que ajudam nisso. Mas aproveitando aqui o conhecimento de quem está na mesa, doutor, eu queria fazer uma pergunta a respeito dos contratos PJ. Porque a partir da reforma trabalhista de 2017, houve uma flexibilização da contratação de pessoas jurídicas e estourou assim, o número de contratações nesse formato. E aí tem muita empresa que exige cumprimento de jornada do PJ. Pode isso? O que acontece? O pessoal confundiu muito o PJ com a terceirização. Terceirização é terceirização de serviço. Eu contrato uma determinada empresa para prestar um serviço que a minha empresa não prestaria. Ela pode ser de atividade fim ou não. Por exemplo, a empresa aqui, eu não me lembro o nome da empresa de I5, contrata uma empresa para que alguém venha aqui todos os dias limpar. Isso é terceirização. Contrato de PJ é diferente. Contrato de PJ, por exemplo, contrata uma pessoa para fazer só a edição. Essa pessoa é altamente especializada, ela firma um contrato, ela tem que fazer as edições de, vamos dizer, eu não sei como funciona esse trabalho no mundo prático, tá? Fazer as edições de 10 vídeos por semana, e o contrato dela é isso, ela não está subordinada, ela não tem limite horário, ela tem que entregar esse produto. Esse contrato não tem problema nenhum, ele é válido, ele é regido pela legislação, ele é um contrato de natureza civil, desde que seja uma empresa, o PJ, ou seja um MEI. Por quê? Porque a gente não pode esquecer que todo trabalhador tem direito à proteção previdenciária. Então, o que vai te dar proteção previdenciária é CLT, é MEI, no meu caso, serviço público. Então, isso a gente não pode perder de mente. O que acontece que está muito na batida por aí? Primeiro, os PJ frio, que aí tu contrata o PJ, mas bota ele para trabalhar das 8 às 18, com intervalo, não tendo que entregar determinado produto, e sim fazer trabalho de linha de produção comum. Por exemplo, alguma coisa ligada que não faça parte daquele... muitas vezes não tem nem contrato. É só um PJ porque ele tem uma empresa constituída que já fazia 10 anos e aquela pessoa ali, ela está ali trabalhando, ela está obedecendo ordens, o cara manda ela varrer, ela varre, o cara manda ela fazer entrega de algum material, ela entrega, manda ela pregar, ela prega. Isso não é uma PJ, você é um trabalhador subordinado. A gente tem que entender que a diferença do PJ e do CLT é uma coisa chamada subordinação. O que mudou nesse conceito pela reforma e pela interpretação do STF é que a subordinação hoje, para ela considerar vínculo de emprego, ela tem que ser subjetiva. Ou seja, estar sujeito a ordens. Embora a CLT não fale isso, embora nós tenhamos regras específicas na CLT que entendam que a subordinação ela pode ser, inclusive, dentro de um sistema informático, no artigo 6, o STF tem entendido assim. O que está acontecendo muito se discute a questão do Uber? É um autônomo ou não é? Ali não seria PJ. E aí se discute muito. O STF disse que o Uber é autônomo. E está tudo bem, eles podem dizer o que eles quiserem. O que eu acho que a gente tem que fazer é fazer a crítica à jurisprudência do STF de forma saudável, responsável, sem ser de caráter pessoal contra determinadas pessoas e procurar debater. Olha, eu entendo que a decisão do ministro tal se equivoca nisso, a minha ideia é essa, mas eu, como magistrado, eu tenho que repetir as decisões do STF. Então, a gente tem que ter essa diferença, a gente tem que saber isso. Uma PJ bem constituída, regular, com contrato fechadinho, tá ok. Não tem problema nenhum. Tem muitos profissionais, muitos trabalhadores que não querem gente na sarna, no pé, mandando fazer. Eu quero executar meu trabalho e ir embora. Aqui, ó, eu vou fazer essas 10 edições aqui, isso aqui é meu trabalho, eu não quero nem, levanta, vai fazer isso, não sei o quê, faz mais isso aqui para mim. Não, mas desliga. Não. O meu, eu sou assim, deu. Eu tenho uma empresa constituída, eu sou MEI, eu tenho um contrato, deu, isso aqui que é o meu trabalho. Aí, ok. Eu não vou nem discutir isso aqui. Eu, hoje em dia, numa situação como essa, eu faço 3 perguntas para um reclamante desse num processo, eu nem defiro mais prova, porque ele sempre se entrega. Então, mas é uma situação de PJ lícita,
com um cara trabalhando de forma regular, com recolhimento de INSS, que é diferente das situações outras. Eu já me estendi demais. Mas se o empregador exigir, a empresa exigir cumprimento das 8 às 18 e paga um salário de 3.500, configura o quê? Não, aí é vínculo de emprego. A gente tem que pensar que esses trabalhadores são especializados, gente. 3.000, todo respeito quem ganha. Gente, não é... O salário do serviço especializado ele tem que ser muito superior à média salarial do trabalhador no Brasil, do CLT. Se não é CLT. E acabou. É isso que a gente tem que ter em mente. Gente, para encerrar aqui o nosso bate-papo, porque senão a gente vai ficar aqui, né, algumas horas falando sobre o assunto. É um papo que não acaba. Que não acaba, exatamente. Mas para encerrar, infelizmente a gente tem que encerrar o episódio, eu vou pedir para vocês compartilharem dicas de conteúdos para quem está nos acompanhando, para que possa aprofundar os conhecimentos aqui sobre esse debate, né? Pode ser dica de livro, de filme, de série, é uma tradição aqui no Talks já. Mas aí nós vamos sair do tema, mas eu vou fazer primeiro... Pode sair um pouquinho. Eu vou fazer a seguinte indicação para o pessoal de RH, o site do TST, que a jurisprudência deles é bem atualizada, eles conseguem praticamente informações sobre tudo isso que a gente falou, tudo que a Cristina falou, essa questão da subordinação, do PJ e do CLT também. É bem bom para o pessoal ter esse site acessível e pesquisar. Ele não é difícil. Claro, ele não é, mas ele não é difícil. A primeira dica que eu dou. A segunda é uma dica um pouco diferente, mais por questão cultural e serve para todos nós. O site da Corte Interamericana de Direitos Humanos, eu só não me lembro de cabeça, o TST é www.tst.jus.br. O da Corte eu não me lembro, mas é só botar Corte Interamericana de Direitos Humanos, trata sobre todos os temas de direitos humanos e muitos temas são trabalhistas. Então, é interessante saber também, porque são coisas que ali aqueles juízes, ali aqueles magistrados, eles tratam muito com essa questão da humanidade, que foi o que a Cristina passou para nós antes. E dica de série, eu vou sair totalmente do tema, mas eu amo Entrevias, da série espanhola, que está no Netflix. Tem loucuras, pena que a gente não consegue assistir muito em casa por causa da pequena, mas amo. E Macho Alfa, né? Macho Alfa é a melhor de todas. Macho Alfa é muito boa. Essa eu assisti também, já terminei a 3ª temporada e recomendo. Não fala de jornada de trabalho, mas fala sobre assuntos muito contemporâneos. E tem, numa certa medida, tem uma questão trabalhista bem interessante de um assédio, não sei se tu te lembra num dos episódios ou dois. Trata. Então é legal esses episódios, quem quiser ver como eles tratam lá na Espanha isso, é interessante de ver isso ali. Acessei aqui o site da Corte Interamericana de Direitos Humanos, é corteidh.org.cr. A minha dica é a de sempre, metadados.com.br, e pesquisa sobre esse assunto, jornada de trabalho, controle do ponto, porque nós estamos produzindo conteúdos atualizados e também ferramentas, palestras, para você se atualizar a respeito desse assunto. Inclusive, nos próximos dias, vai ser uma calculadora de horas extras para facilitar aí a rotina do RH. Eu posso fazer uma pergunta? Por favor. No site? Vai ficar disponível a partir do nosso site. Sim, para qualquer pessoa. Eu posso usar ela em audiência? Pode, gratuitamente. Que legal isso. Aliás, a gente está com o site novinho em folha, né? Totalmente atualizado, tá lindão. Lindíssimo, mas como eu digo, não somos só uma carinha bonita. Além de lindo, é super funcional. Rafael, Cristina, Flávia, muito obrigada pela companhia de vocês aqui hoje, por esse bate-papo super rico sobre o assunto. Acho que a gente esclareceu, apesar de ter falado bastante sobre os desafios, acho que a gente esclareceu bastante aqui vários aspectos também. Tchauzinho, até mais. Tchau, obrigado. A você que nos acompanhou, muito obrigada também. Deixa aí nos comentários a sua sugestão de pauta, que pode ser o próximo episódio aqui deste podcast. Nos vemos numa próxima. Tchau!